Fala galera, estamos aqui pós semana 12 da NFL e o assunto principal não tem como ser, né? É o impacto da Covid no campeonato. É, a gente já está vendo aí algumas coisas em termos de competitividade, né, ganharem mais destaque. A gente teve até o momento algum jogo, outro, bem pouquinho, né? Adiado e tal. Alguns times entraram em campo desfalcados até aqui, mas agora, além do medo de chegar no ponto do campeonato, né, ser interrompido né, houver cancelamentos de jogos, os times estão muito preocupados com essa questão do cancelamento, os jogadores especificamente, né, porque para eles impacta financeiramente. Se o jogo não acontecer, ele não ganha o proporcional daquela semana. Os salários são proporcionais aos jogos. Então, é uma preocupação dos atletas, né, que estão se arriscando aí e tal, mas querem ter o contrato deles cumprido. Mas, levando para o lado da competitividade, algumas coisas aconteceram nessa semana que levantou os olhos. Né? A situação dos Ravens que sabe-se lá quando vai ter o jogo com o Pittsburgh e com quantos jogadores eles vão conseguir colocar em campo. A NFL acaba de anunciar que adiou mais uma vez de terça para quarta-feira, né? Mas o status da partida tá no ar ainda. E se eles vão conseguir ter gente, né, para serem para disputar o jogo, né? O que não aconteceu na partida de Denver e New Orleans. Né? É impossível você jogar sem ter os quarterbacks. Né? Eles improvisaram um rapaz lá, ex QB, né, do universitário, mas que estava treinando como wide receiver e ele acertou um passe no jogo inteiro. O jogo como si, o jogo em si foi uma piada só para os jogadores de fato receberem seu cheque, né, da semana. A NFL a princípio quis passar uma mensagem para os demais times, né, de reforço às orientações aí de segurança, mas também é algo que foge muito do controle. Né? Eles poderiam ter adiado essa partida até terça-feira para ver no que vai dar, no que dava nos testes aí dos quarterbacks. Então foi uma decisão que eles tiveram para passar uma mensagem questionável. E eu acho que eles vão prorrogar o máximo possível aquela decisão de estender o campeonato em uma rodada e encaixar entre a semana 17 e a que seria a semana 18 alguns jogos que não conseguirem ser realizados. Mas eu acho que eles querem adiar ao máximo, que é para não queimar cartucho também, né? Mas as coisas estão acelerando. E por fim tem a situação dos 49ers, que ganharam o jogo no domingo, né? E meio que voltaram a ter chance, e só que vão ter que jogar suas próximas partidas como mandante num estádio neutro, que é o do Arizona. Que, de passagem, é candidato, né? É rival aí numa briga por vaga wildcard. E, enfim, não é uma desvantagem enorme, porque, afinal de contas, não tinha torcida mesmo em campo, tanto faz jogar aqui. A desvantagem é o deslocamento e a mexida na preparação para o jogo. Mas tá tudo em aberto aí desse ano e desse campeonato. O jogo que eu destaco como importante da rodada foi o do Sunday Night, Packers e Bears, mas por um lado de clarificação de quem é quem no campeonato, né? Os Packers a gente sabia que estavam com a faca e o queijo, não é brincadeira com eles, né? Mas é com a faca e o queijo na mão para ganhar a NFC North. E agora, com essa distância de 3 vitórias que eles estão para os demais rivais, é muito difícil você virar 3 jogos faltando 6 rodadas. Então, tá com eles, a briga deles agora principal é se manter na cola dos Saints e, quem sabe, até ficar com a primeira
seed, né, com o primeiro posto da NFC e ser o único em bye na primeira rodada de playoffs. Agora, o jogo contra Chicago ajudou muito pouco a clarear a situação defensiva deles, né, que é o grande ponto que a torcida pega no pé. Porque, afinal de contas, os Bears, que não é um ataque, né, nem perto de ser perigoso, meteu 25 pontos. Então, não ajuda. O que a gente sabe é que, se tudo caminhar como está, a defesa dele vai viver ou morrer com os turnovers e pressões que conseguirem, né? Se não conseguir, estão enroscados. O bom, na verdade, dos Packers foi ver os jogadores de ataque, alguns jogadores de ataque, voltar a serem efetivos. Né? Não um destaque absurdo, mas voltar a ser efetivos, como o Aaron Jones e o Tyrande, o Tonyan. O Lazaro um pouquinho, já recebendo alguns passes, e o surgimento, né, do outro recebedor, o Sam Brown, que eu acho que ninguém mais contava com ele. Se esses jogadores, todos eles, tiverem alguma consistência, alguma regularidade, ajuda bastante, porque o Packers vai chegar onde seu ataque os levar. E Chicago tá no bolo ali dos times que o menos pior vai ficar com a última vaga, né? Entre Chicago, Arizona, Minnesota e São Francisco. O menos pior, o menos inconstante vai ficar com essa última vaga da NFC. Em upset, então, o jogo de São Francisco. Afinal de contas, os Rams estavam tentando se consolidar como o favorito da NFC West. E aí eles perdem em casa para um 49ers, marcando aquela coisa que eu falei até no podcast, né? O estado físico, que seria importante nessa partida. Porque um time, os Rams, vieram de jogar o Monday Night e o outro estava de bye. Então havia uma discrepância. Por mais que São Francisco estivesse bem desfalcado, havia uma discrepância física, né? Eles tiveram a volta de alguns atletas, como o Richard Sherman, o Mostert, que é o melhor dos seus running backs, não arrebentou, mas dá para ver que ele é o melhor deles. E o... Quem mais que voltou mesmo? Teve mais um que voltou, mas enfim, eles foram competitivos, foram físicos e conseguiram segurar a tentativa de virada do placar dos Rams e fecharam lá no finalzinho com o chute do gol. Então tá aí os 49ers, que não é um time que pode ser menosprezado de todo mesmo com os desfalques. Em preocupa, eu estou trazendo os Raiders. Eu sei que a derrota, e por si só o número, né, uma derrota para Atlanta, que é de outra conferência, não é tão crítica, né? O problema dos Raiders, e também não vou falar da questão de ser a surra, né? Apesar de colaborar, mas o problema é a falta de confiança que a gente tem que eles vão ter a sequência que precisam para fechar o campeonato dentro dos times que vão para os playoffs, né? Porque na AFC tem uns 4 que estão brigando por essas 2 vagas de wildcard. Quem são os mais confiáveis? Né? Essa que é a pergunta que vai ficar até o final. Os Raiders, né, que vieram de uma partida competitiva com o melhor time da liga, que é o Chiefs, aí vai até Atlanta e parece que estava sem perna, ou que não se preparou e tal. Eu nem acho que nem uma coisa nem outra. O que eu acho que acontece é que o Gruden, ele consegue fazer uma preparação para enfrentar os times que ele conhece e que ele tem tempo para fazer essa preparação. O problema é quando não dá certo durante o jogo, e aí você tem que se readaptar. Eles não conseguem fazer isso. Os Raiders têm uma grande dificuldade em fazer isso, em se ajustar dentro da partida para um adversário que está levando a vantagem tática. Então, não sei se é o time que vai acabar sobrando aí, porque essa é uma característica importante, né? Quase que vital. Em Up and Down, eu fui lá para a partida de Miami contra o New York Jets. Miami, o seu recebedor, Devante Parker,
que teve um 2019 muito bom, estava bastante apagado. E aí, de repente, ele volta a ser bastante acionado, né, nessa partida específica contra o Jets. O que tem em comum é a presença do Fitzpatrick. Às vezes tem recebedores que a característica deles não casa muito bem com um determinado quarterback, casa melhor com outro. Então o Fitzpatrick, ou também é um lance de confiança do quarterback em buscá-lo em certas situações. Né? O Fitzpatrick não é um quarterback tímido, né? Ele que arrisca. Então, de repente, o Tua não tem ainda a confiança em certas bolas, em certas rotas que o Parker use, né? E a separação dele para o adversário. O Parker é um jogador grande que às vezes, né, você tem que confiar que ele vai sair com a bola. E a gente vê no número de targets com ou sem o Fitzpatrick em campo. Com o Fitzpatrick, a gente teve nessa rodada 14 targets para o Parker, 8 completos. Okay, o número podia ter sido um pouco melhor, gerou 119 jardas, mas é a questão da conexão, né? Que com um quarterback é bem melhor do que com o outro. Quem está em campo agora é o Fitzpatrick, então o Parker está no way up. E no down, vamos pro Jets. Eu sei que bater em cara do Jets nesse momento é até covardia, mas o Sam Darnold tem que se recolocar no mercado e na liga, né, como um todo, na off-season que vem. E com partidas como essa, como o Miami, fica muito difícil de você se vender para algum time como uma esperança de desenvolvimento. Né? Você acaba caindo naquela situação de que vai lá para ver o que você tem no cara. Né? Existe uma diferença aí de expectativa quando você contrata o quarterback. Então o Darnold está indo para um ponto que ele vai ter muito pouco valor, né? Ou de troca e de posicionamento mesmo, né? De brigar por uma colocação num time que seja interessante para ele, né? Para o desenrolar da carreira, porque você tem um número X de chances que você tem. Né? Se você começa a dar errado num minuto, por mais que a maior culpa seja da circunstância, se limita, né? Tem um limite. Então tá perigoso, um desempenho muito ruim do Darnold, 190 e poucas jardas, 0 touchdowns, 2 interceptações. Ele tem que mostrar um pouco mais se tiver chance de continuar, né? Porque tá surgindo aí até um papo de barração. Vamos para os destaques, então. No ofensivo, eu poderia ter pego vários jogadores que tiveram números e performances sensacionais na rodada. Né? O Tyreek Hill, foi a melhor performance ofensiva de um jogador talvez no ano. Né? Eu poderia dar de novo para o Derrick Henry, ou seja, tiveram grandes candidatos. Mas eu resolvi dar uma moral aqui, prestigiar o nosso bravo Kirk Cousins. Porque o que ele fez foi muito difícil. Né? Você conseguiu uma virada de placar no tipo de jogo que estava se desenrolando entre Vikings e Panthers é complicado, né? Superar os fumbles, um dele, mas do resto do time também, foram 3 no total e que geraram pontos. Né? Então, o Cousins saiu de uma situação muito ruim, né, tendo desfalques importantes no ataque aéreo, como o seu melhor recebedor, o Adam Thielen, mais o segundo tight end, o Irving. O Cook teve um momento que ele saiu de campo, né, sentindo a perna, ou seja, tinha muita coisa jogando contra. E o Cousins, se não foi brilhante, foi eficiente nessa luta pelo placar. Acabou o jogo com 302 já, não, 307 jardas, 3 touchdowns, nenhuma interceptação, teve aquele fumble, e o suficiente, né, para manter o Vikings com uma chaminha aí de vida, né, no ano. Não é um jogador que a gente associa com grandes performance de destaque, né? Geralmente a gente acha que o Vikings ganha
mesmo com o Cousins, mas ele foi fundamental aqui nessa virada. Para a defesa, eu também fui com um cara que é mais coadjuvante do que estrela. A defesa de Buffalo precisava de uma performance de recuperar a moral. Eu sei que o Chargers teve chance de virar o jogo e de ganhar, mas se enrolou como sempre se enrola, mas a defesa deles teve um jogo bem melhor de pass rush e de conseguir jogadas. Então vou dar méritos aqui para um determinado jogador que está longe de ser a cara, né, reconhecida do time, que é o linebacker A.J. Klein. Ele terminou com números incríveis, 14 tackles. Tackles, né, sempre você tem que levar com uma veia interpretativa aí. Mas enfim, teve 1.5 sacks, né, outros 2 tackles tirando jardas do adversário. Esse sim é um número importante, né? Se você somar com 1.5, dão 4 jogadas assim de tackle atrás da linha de scrimmage. Essas são jogadas que hoje em dia dá vitórias para os times, né? Ainda teve mais um passe defensivo numa noite boa, no modo geral, da defesa do Buffalo, que não vinha tão bem nas últimas rodadas. Em Special Teams, a gente teve algumas jogadas de impacto nessa rodada, mas um time em específico ganhou o jogo por causa dos seus Special Teams, que foi o New England Patriots. Eles tiveram bom retorno de punch, bom retorno de kickoff e finalizaram com um chute certeiro do seu kicker, né? Ou seja, todos os pontos que eles tiveram no placar vieram pós grande jogada de Special Teams. E o Arizona que errou o seu field goal. Então essa acabou sendo a diferença crítica do jogo. Então um destaque global aqui para os Special Teams do Patriots. Vale mencionar que às vezes a gente não dá valor aos jogadores específicos dessas unidades de cobertura. Na Arizona, no caso, estava desfalcado da sua estrela de Special Teams, de coberturas, que é o Trent Sherfield, na lista de Covid, né? Lá aquilo que eu falei lá no começo, alguns times desfalcados e tal. Parece um desfalque bobo, né? Mas você pegando os retornos que o Patriots teve na partida, ele fez falta. O calouro, rapaz, eu na verdade antecipei em uma semana, né? O do Panthers, o Jeremy Chinn. Podia até fazer uma dobradinha aqui, mas não vou fazer isso. Primeiro porque não faço, né? Eu gosto de trazer jogadores para justamente pontuar alguma coisa ou outra. E segundo, porque acabou perdendo o jogo, também não é um hábito trazer o destaque de um time que foi derrotado. Mas a performance do cara foi sensacional. Então eu vou fazer uma outra coisa que eu não costumo fazer. Vou lá pro jogo de quinta-feira, no Thanksgiving, com o running back do Washington sem nome, o Antonio Gibson. Teve uma baita de uma performance, né, numa vitória que pouca gente acreditava que fosse conseguir, por mais que o Cowboys não estivesse bem, né, a gente tem na cabeça aí alguns parâmetros, e o Gibson mostrou ser um playmaker, né, que era uma parada que eu apontei dele lá atrás no processo pré-draft, que pouquíssima gente conhecia. Eu apontei esse jogador como um jogador interessante. E, além de ser um playmaker, mostra que ele ganhou a confiança dos treinadores de Washington. Porque ele teve 20 tentativas de corrida. Washington tem um mini comitê ali, né, de correr com a bola. Ele teve 20, é um número expressivo hoje em dia. Saiu-se bem, né, senão não tinha trazido ele aqui. Foram 115 jardas, média de 5.8 por tentativa e 3 touchdowns. Mas também você vê a participação nesse lance de ganhar confiança, a gente vê quando o jovem running back participa de terceiro downs, né? Porque o treinador entende que ele está apto para ajudar na proteção e fazer as rotas que precisam para ser hot, enfim. Ele teve 7 targets, com 5 deles passes. Não foram muitas jardas, foram 21 jardas. Mas para mim o mais importante é sentir o quanto que a comissão técnica já confia nele. E o Washington precisa de playmakers, né? Até para aliviar um pouco o foco no seu principal jogador, que é o McLaurin, o recebedor. Valeu, galera. Foi isso. Vamos ver no que dá aí o resto do campeonato. Até mais.